Agora foi a minha que caiu, gente. Aí, agora sim, vamos lá. Eduardo conseguiu dar Carlão de novo. Padre Samuel, sua bênção. Diácono Gleiciano, bênção, bom dia. Bom Agora dia! sim! Uhul! Aê! Conseguimos, viu? Gente, ele é pastor da comunicação, ele tem que estar aqui e dar o jeito dele. Né? Bom dia, gente. Então, o meu caiu agora de novo, né? Aí eu fiz que eu Oh, meu voltei. Então, Deus. esperar um pouquinho o pessoal entrando. Ótimo, Mas quem, perfeito. quem, quem faz ao vivo é assim. É assim, minha filha. Ao vivo você tem os imprevistos. Tem que Então, vamos saber falando com lidar o com pessoal. eles. Deixa eu botar o tema aqui para a gente saber o que a gente está falando hoje. Né? A gente falou sobre comunicação já, até com o Padre Luiz, mas o Padre Luiz falou na versão padre, né? É, Vamos dizer assim. Hoje a gente está com o coordenador de PASCOM. A gente vai conversar um pouquinho sobre a PASCOM, sobre o que a gente faz, né, dentro da PASCOM, enfim. Vai falar sobre comunicação, né? sim. Naquele que trabalha mesmo com a comunicação. Não que o padre não trabalhe, pelo contrário, ele trabalha muito, tem Tá rádio, muito. tem programa de rádio, é coordenador de PASCOM de São Paulo, ele é todo Ele é tudo isso. comunicador. Né? Mas vamos lá, gente. Então o pessoal vai entrando e eu vou apresentando o Eduardo. Esse é o Eduardo, né? Eduardo Campos, CEO da hashtag, né? Ó, Uma parceira, um parceiraço meu, né? Que se você toda minha identidade visual da Clero, quem faz é este que aqui vos apresento, Eduardo Campos, né? Todas aquelas artes maravilhosas que vocês veem é ele que faz para mim, né? E ele está graduando em design gráfico. Falei certo, amigo? Porque tem a certíssimo. diferença de design, designer e designer gráfico. Depois a gente explica aqui, né? Ele me deu uma aula, gente, do que é design. Então, por favor, a gente vai escutar sobre essa aula de designer gráfico. E hoje já é a segunda coordenação dele, né? É a segunda Sim. vez que ele está como coordenador de PASCOM, né? Da Paróquia Santo Antônio, em Brasília, que é do padre que nós conversamos ontem, né? Quem esteve ontem conosco, o padre Tiago Luciano. E hoje ele está aqui com a gente. E, Eduardo, antes da gente entrar no nosso assunto sobre PASCOM, né? Você como pasconeiro, como da comunicação, são os caras que mais estão trabalhando hoje, né, depois do padre. E acredito mais que o padre, porque ele que chega, eles que arrumam, né, a parte toda de câmera, de Wi-Fi, né? Existe uma preparação junto até com as pessoas que vão lá arrumar liturgicamente a missa, né? Sim. Então, é uma pastoral que trabalha muito, apesar do pessoal achar que a gente só chega no momento da missa, mas não é, nós trabalhamos muito na comunicação. E aí, eu queria que você partilhasse um pouquinho, né, como é que está hoje a pastoral, como vocês estão se dividindo nessa quarentena, como é que você está fazendo com a sua pastoral, né, diante desse tempo. Bom dia, pessoal, primeiramente, antes de começar. Então, Tati, aqui na coordenação a gente somos duas pessoas, que sou eu e o Rafael, né? Você conhece o Rafael, ele é aí seminarista, gente boa, amigo pessoal nosso. E a gente está trabalhando com a Pascom por uma gestão de escala. Eu estou aqui todo dia, porque eu que faço as transmissões via YouTube. E aí a gente tem as escalas, né? A gente monta uma escala semanal da qual os pasconeiros vêm me auxiliar nesse serviço de streaming, né? E desde que começou a pandemia. Então, hoje aqui na paróquia nós temos a transmissão da missa, que é todo dia, com exceção de sábado. Então é de segunda a sexta, missa às 19 horas. Sábado eu tenho a live do setor juventude, que aí são outros programas que a gente está fazendo também. E domingo nós temos duas missas, 9 e 18. Né? Às quartas-feiras a gente tem o Terço das Mulheres, que nós também transmitimos aqui na igreja. E a sexta-feira a gente tem o Sextou com a Pascom, que é um programa da Pascom de entretenimento. E aí todo mundo da Pascom está junto, mas claro, com a devida higienização, proteção, né? Sempre álcool em gel.
né? A gente montou aqui dentro da igreja um estúdio, né? A gente tem 4 cenários aqui, dentro de uma única igreja. Estou me sentindo até no Projac. E né? Então a gente tem aqui uma ilha de edição, com televisão, com mesa de som, né? E aí a gente montou dessa maneira, né? Claro, como a gente não está tendo missa solene ao público, então a gente não tem tirado continuado o trabalho Oi, Edu, que tá, a tá Instagram travando. e Facebook. Tá Tá me ouvindo? travando, irmão. Oi, voltou. Voltou? Voltou, voltou. Voltou. Ligue o telefone, por isso que tá assim. Tá travando, voltou a A gente tem travar. feito a gestão das redes sociais e o YouTube. Foi? Quadrou? Agora foi, voltou. É porque tá travando, eu não sei o que que é. Se é o telefone, se é a Meu internet, eu não sei telefone o que que deve é. ser. É, é a conexão com a internet, o telefone também, que o telefone já não ajuda muito. Mas eu acho que Aqui a é. gente tem um A gente problema vai indo, sério qualquer coisa a com. gente volta. Mas eu tô te Tá. escutando, pode caminhar. Então, só pra gente então entender, né, você tá fazendo todos esses programas, né, pra Pascom, né, e na verdade a Pascom tá trabalhando pra caramba, né, não é só, a gente só entender, a gente vai Segunda entender a que na segunda. nossa conversa que a Pascom não é só fotografia, né, e é muito mais do que isso, né, Exatamente. acho que as pessoas têm dentro da cabeça delas que é só fotografia. Acho que é igual música, né? A pessoa acha que é só o cantor, mas existe quem toca o violão, quem toca o teclado, quem toca o. É igual, é nessa situação. O Edu. O Edu. O Edu. Travou? Voltei aqui, eu. Tá me escutando? Eu te escuto agora. Tá bom, gente. Agora foi. Tá Pronto. travando. Tinha travado aqui pra mim. Agora foi, né? Foi? Eu tô te escutando bem. Foi? Só para às vezes, não, tá legal. Tá me Tá vendo? legal, tô te escutando. Direitinho? Tô. Então vamos entrar no nosso assunto, né? Eu separei uma passagem aqui Uhum. que, por ocasião, o Papa Francisco, na inauguração do plenário do Dicastério de Comunicação, ele fala o seguinte: se quiserem comunicar uma verdade mais ou menos, mas sem se envolver, sem testemunhar com a própria vida, com a própria carne aquela verdade, parem-o e não façam. Há sempre a assinatura do testemunho em cada coisa que fazemos. Testemunhas, cristão quer dizer testemunhas, mártires. Esta é a dimensão do martírio da nossa vocação, ser testemunhas. E aí, antes da gente realmente falar sobre a Pascom, eu queria colocar aqui que o Eduardo tem uma experiência de comunicação, né, Edu? Que eu não sei se todos vão lembrar, mas na jornada tinha um menino que era evangélico na época, levantou o seu cartaz e disse que amava o Papa, apesar de ele ser evangélico, né? Então, era este que vocês estão vendo, Eduardo, né, que depois traçou um caminho, Deus trabalhou o coração dele, se fez a sua conversão, batizou. Batizou não, você já era batizado, né? Fez crisma, fez comunhão, enfim, fez tudo que, mas isso é para um outro dia, a gente partilha sobre a sua conversão. Foi sob Sobre a condição. sua conversão a gente faz uma live só sobre isso, pronto. Mas a ideia ali foi uma comunicação, né, de um jovem de uma outra religião para com não só um papa, mas para uma outra religião onde ele foi visto por todos, né? Então isso já era uma comunicação, foi uma comunicação, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho para nós, né, sobre a sua experiência de comunicação, não sobre essa específica, mas a sua experiência de comunicação, né, que o Papa Francisco mesmo fala, que a comunicação é se envolver, né, estar no meio, né? Se for para ser uma comunicação mais ou menos, não faça. Ele prefere que você não faça do que você fazer uma coisa de qualquer jeito, né? Então hoje a Pascom ela tem se mudado. Nós temos entendendo que precisa de uma formação, sim, precisa de dom, comunicação é um dom, né? Então, não é mais a tiazinha, desculpa as tiazinhas que fizeram isso, glória a Deus vocês fizeram, mas hoje não é mais assim, né? A tiazinha pegou
um panfleto e fez, ou pegou e fez qualquer coisa no Facebook da paróquia. Não, hoje a gente precisa de uma formação de pessoas que entendam de comunicação, de entendam de fotografia, entendam de vídeo, entendam de design, para que a gente possa evangelizar com qualidade e profissionalismo, né? Então, eu queria que você partilhasse conosco um pouco sobre comunicação, se a internet deixar, né? A gente Exatamente. partilhar um pouco de comunicação e você falar para nós. Então, eu acho que tudo na vida, não só a comunicação, você tem inserido no meio, tem que ser por completo. Principalmente dentro da igreja, que é um serviço para a igreja, mas um serviço também do reino para o povo. Então, se você for entrar para fazer um serviço meia boca ou de qualquer maneira, é melhor você ficar em casa ou então só assistir a missa. Porque serviço pastoral, seja ele qual for, ele demanda uma vida de trabalho e uma vida espiritual ativa. Não adianta você estar fazendo o famoso ativismo pastoral. Você só vai lá para tirar foto ou postar coisa. Não, você tem que ter uma vivência, você tem que ter uma experiência com Cristo. Você tem que viver os sacramentos dentro das suas limitações, porque nós sabemos que há de católicos por todo o mundo, né? Eduardo caiu. Logo ele falando sobre a experiência, né? Para trazer ele de volta. Oi, Douglas, bom dia. O pessoal da província do Carmo, bom dia. Oi. Voltou, Voltei, voltou. eu caí, né? Tá travando ainda um pouquinho, mas voltou. Vamos. Ah, Aí, gente. Tá parecendo a gama, só tá caindo. então, acho que dava. Assim, tá dando um Melhorou? delay, Melhorou? né? Entre a sua voz e o seu gesticular. Aí a gente. Acho que deve ser a internet mesmo. E trava às Aqui, ó. vezes. É bom que as pessoas... Tá conseguindo me ver direitinho? Já? Eu vou abrir a janela da igreja para o sinal do Wi-Fi chegar melhor. Que a gente já conhece. Ó, abrir aqui. Vai melhorar. Ó, essa aqui, gente, para quem não tá vendo, ó, isso aqui é a igreja, eu tô dentro da nave. Presbitério. Cenário. Cadê? Cenário do Santa Juventude. Um palco. Cenário do Sextou, que é um palco também. Lá no fundo, com aqueles papéis coloridos, é um cenário de papel colorido, que é o palco da música. E aqui, onde eu tô, é a nossa ilha de edição. Eu fico o dia inteiro aqui. O dia inteiro, de manhã até a última missa. Melhorou mesmo, até você caminhar. A gente que é da Pascom, a gente sabe que é gambiarra. A Gente, gente melhorou entende até como é mesmo, que viu, funciona a gente? parede. Viu? Então melhorou mesmo. Então vamos voltar ao nosso assunto, né? Nós falamos sobre, Vamos lá. sobre o Papa Francisco, a ocasião que ele falou sobre Sim. o dicastério, e aí ele falava sobre envolvimento, né? E se você puder voltar tudo, né, para a gente poder escutar você agora com clareza. Tá, então, é aquilo que eu estava dizendo. Não só a Pascom, mas todo o serviço pastoral, ele demanda um empenho total de uma pessoa, né? Claro, dentro de suas limitações, né? A gente sabe que a pessoa ela tem uma vida fora da igreja, né? Uma vida pessoal. Mas o serviço de trabalhar dentro de uma comunidade paroquial, principalmente dentro da comunicação, demanda um empenho não só técnico, como é o trabalho da Pascom, mas também o trabalho de alimentação espiritual, né? Por mais que seja uma pastoral técnica, que a gente trabalha a questão secular, com a questão de estudo, tecnologia, a gente precisa também daquilo que é necessário, que existe muito antes da tecnologia, que é a Eucaristia, a confissão, a comunhão com os irmãos, a confissão, a partilha comunitária, a vivência do Evangelho, né, a comunhão com o Padre, né, o bem-estar com os irmãos. Então,
partindo desse ponto, né, e que é o que o Papa Francisco ele nos traz, né, se você for fazer uma coisa, entre aspas, meia boca, de qualquer jeito, é melhor que você continue só frequentando a missa. Porque também, gente, não tem problema nenhum você só ser membro e vir assistir a missa, desde que você esteja se santificando, né? Sim. Agora, se for trabalhar, você precisa se empenhar, dar o seu melhor. Mesmo que seja, eu só posso tirar foto no meu telefone. Se é o seu melhor, e você está fazendo com amor para Deus, isso já é o suficiente. Você está fazendo mais do que muita gente aí com estruturas de televisão e que estão fazendo só por fazer. E Sim. esquecem do sentido sagrado, né, do mundo da pastoral da comunicação. E aí, qual é o sentido de você estar na Pascom e você não estar vivenciando aquilo com que você trabalha? Sim. Você estar ali por estar, né? De você, seja qual for o seu setor dentro da Pascom, e ela precisa ser vivenciada, né? Eu, por exemplo, fotografo, né? Eu preciso ser parte da celebração, né? Eu não posso ficar como se eu fosse uma estátua, achando que nada está acontecendo. Não, o mistério está se acontecendo ali, se for, no caso, a missa, a celebração de uma ordenação, né? Ali o mistério de Deus está se fazendo, né? Então a gente precisa ser parte da celebração, né? E aí, Edu, a paróquia, acho que é a Pascom de Santa Helena, não sei de onde ela é, mas ela disse que a Pascom aqui não estava dando exemplo. Mas é a internet, tá, gente? Viu que ele sabia ele sabia o feeling, foi lá, abriu e melhorou mesmo, que a gente consegue agora te escutar e ver você melhor. Então, Eduardo, a primeira pergunta que eu faço, que a gente fez a enquete, tem algumas perguntas minhas, das pessoas. Oi, Padre Jadilson, bom dia. Esse aí é comunicador, viu? Nato, Padre Jadilson. Sua bênção, Padre. O que é a Pascom, né? Bem, a Pascom já diz por si só, né? É a pastoral da comunicação. Ela é pastoral, vem de pastorear, né? Seguir o modelo de Jesus, né? É a pastoral responsável pela comunicação paroquial ou diocesana, né? Depende de onde ela esteja instalada. E essa pastoral ela tem essa missão de transmitir, né? Comunicar Cristo para a comunidade e não só comunicar externamente, mas realizar a integração da comunidade, fazendo a comunicação interna da paróquia ou da diocese, né? Uhum. Criando uma comunhão, né? É uma pastoral pontífice, que conecta os membros também de outras pastorais, faz a conexão interna e externa. Uhum. E a Pascom... Acho que deu para entender. Deu. A Santa Helena lá de Campos, né? Eu estava falando aqui. Sejam bem-vindos, meus amigos. Eu brinquei, tá? A Pascom ela existe em 3 níveis, né? Que é a Pascom Brasil, a Pascom Rio e a Pascom da paróquia, né? A gente está falando Rio de Janeiro, né? Mas pode ser Pascom de cada seu estado. Sim, sim. E aí, como é essa vivência, né? Sobre a hierarquia e a paróquia em si como trabalho? Assim, a Pascom, toda pastoral, ela tem autonomia, né? Assim, toda paróquia tem sua autonomia. A gente tem a liberdade de trabalhar do jeito que a gente achar melhor por conta de uma realidade pastoral. Uhum. Né? O interessante no caso da Pascom, é que a gente, como é uma pastoral da comunicação e a gente sempre prega comunhão, né? Então a gente sempre busca estar em comunhão com as instâncias, vamos dizer, superiores, né? Uhum. Essas instâncias superiores, elas não mandam na Pascom paroquial, né? Mas elas definem diretrizes e é salutar que você as acolha, porque aí você está em conformidade com a sua igreja particular, com a sua conferência episcopal, né? A Pascom, você tem a Pascom Brasil, aqui na nossa realidade de Arquidiocese do Rio de Janeiro. A gente tem a Pascom Rio, nós temos na Pascom Rio, né, nós temos os coordenadores de comunicação dos vicariatos. Aqui no Leopoldina é o Gustavo Kelly, que inclusive vem aqui amanhã trabalhar com a gente, ele vai conhecer o nosso modelo de transmissão, né? E aí a gente tem a Pascom paroquial, né? Então são esses níveis, né? A gente trabalha em conformidade, né, em comunhão com a Pascom do vicariato que é do Rio, e do Rio com a do Brasil, que emana ali todo, às vezes, uma diretriz
para a gente poder acompanhar. Como, por exemplo, agora a Pascom Brasil lançou um logo, né, que é um novo logo, uma nova marca, e a ideia é que, para gerar essa comunhão, vá se aderindo não só nas paróquias, mas nas dioceses, né? Nos Uhum, organismos das igrejas particulares. uhum, uhum. Bacana. E aí, a missão da PASCOM, ela é fazer essa ligação, né? Que você falou um pouquinho mais cedo, Sim, ligação entre as pastorais, né? E fazer a ligação padre-pastorais, né? E aí vocês estão ali no sim, meio para fazer essa comunicação. De que sim. forma hoje é esse trabalho com as pastorais, né? Eu acredito que, eu acho que o trabalho mais desgastante da PASCOM é fazer essa ligação e fazer entender que essas pastorais, vocês estão ali para servir essas pastorais e servir ao padre, né? Então, Sim. qual é a maior dificuldade, né, entre essa ligação com os pastorais? Então, cada pastoral tem uma realidade, assim como cada paróquia, né? Então, Tati, a dificuldade é o padre, por ele ser padre, ele ter às vezes um certo grau de estudo, é mais lúcido, né, ele entender a aposta, quando às vezes a proposta não emana dele, né? Então, assim, com o padre é muito... Assim, eu falo da minha realidade de paroquiano, padre Tiago Luciano, que é padre jovem, que está integrado no século XXI, com tecnologia. Então, assim, para ele aceitar é mais fácil, porque ele compreende a necessidade dessa realidade. As pastorais, nós ainda temos pessoas de idade, que no máximo que fazem é pegar o telefone, mandar GIF de bom dia no WhatsApp, ou acessar o Facebook para compartilhar mensagens, ou assistir missa, né? E assim por diante vai, que às vezes não compreende a necessidade de uma comunicação mais profissional ao, né? E então, assim, como a gente vai comunicar com essas pastorais? Porque cada pastoral tem uma linguagem. Uhum, Eu acho que não é desgastante, mas o trabalho minucioso da PASCOM é saber que eu não posso falar com todas as pastorais numa mesma linguagem. Eu tenho uhum, que abordar, né, dentro da realidade deles. Então, se são pessoas de idade, eu vou tentar trabalhar, né, e dar o auxílio. sim. Porque se engana quem pensa que a Pascom fala, vai ser assim e acabou. Não. Se você tem uma pastoral na sua paróquia e você vê que essa pastoral tem uma dificuldade com tecnologia, é missão da Pascom, sim, capacitar os agentes pastorais, não só da Pascom, mas de outras pastorais. Para que Porque a elas Pascom não entendam e faz só... consigam, né, fazer uma Sim, sim, comunicação sim, mais eficaz. sim. E até a comunicação entre uma pastoral e outra. Porque não é só comunicar o padre às pastorais, mas é fazer como, por exemplo, a catequese se comunique com a pastoral do batismo. O dízimo se comunicar com a pastoral pastoral social. Então, é necessário você trabalhar, então por isso você tem que ter um empenho para fazer isso. É Uhum, bom você ter um bom relacionamento, né? uhum, Por isso que é necessário você viver um bom relacionamento com os seus irmãos de paróquia, né? uhum. E porque quando você tem um bom relacionamento, é muito mais fácil você dialogar. Assim, Verdade. olha, fulano da pastoral tal queria fazer assim, assim, assado, né? Será que é possível? Porque a gente chega nas outras pastorais, como também as outras pastorais chegam na gente. Poxa, será que a gente não podia fazer uma arte? A gente não poderia fazer um vídeo, né? Não Uhum, parte, às vezes, as ideias só da gente, porque nós não somos autossuficientes. Nós não estamos num pedestal. Por mais que a moral da Pascão esteja lá em cima aqui hoje, por conta dessa questão da pandemia, né? E a gente está trabalhando demais, e as outras pastorais, elas tiveram suas atividades suspensas, mas ela ela não tem a prepotência de ficar no pedestal e não, eu vou até vocês e mando em vocês. Não, ela é chifre, né? Ela é liga, ela tem que conectar o povo entre si, e uhum, conectar o povo com a igreja e conectar a igreja com o povo. O uhum, povo tanto cristão quanto o povo secular, uhum. E é né? A complicado Pascom porque ela é responsável por isso. a gente nunca viveu num mundo de tanta comunicação, e aí a gente fala de rede social e de tantas formas de comunicação, mas de uma comunicação fraca e pobre, né? Porque a Sim, gente tem as ferramentas de comunicação, e aí seja qual ela for, seja o telefone para ligar,
seja um telefone para passar o WhatsApp, seja as redes sociais, mas nunca foi tão pobre o tipo de comunicação. E o pobre que eu falo não é o pobre de português, não. O pobre que eu falo é de falar com o outro, né? De chegar e falar assim, olha, Eduardo, no caso, né, um coordenador, um membro de outra pastoral, eu falei, Eduardo, eu queria fazer esse evento. Será que você teria uma ideia para mim, para a gente poder fazer, trabalhar? Me falta essa comunicação, né? Eu hoje não participo, não sou de pastoral de comunicação, porque a Clerum já me toma muita demanda de tempo, eu tive que me afastar da minha pastoral, mas a gente via dentro da pastoral essa dificuldade de comunicação, né? Sim. E vai muito da realidade de uma paróquia para outra, né, Tati? Sim. Por exemplo, a sua paróquia, que é a sua do Rosário de Fátima, é uma paróquia incrível, enorme, uma outra região do Rio de Janeiro, um outro bairro, né? Então você tem... tá, é o cachorro. Então, assim, você sabe que a maneira como você trata as pessoas... É o carro do ovo? Não, é a vassoureira. Se for 3x10, eu compro. Ah, tá. Se tiver pano de chão junto, então é ótimo. Então, assim, a comunicação, no geral, assim, a maneira como eu dialogo aqui em Brasília é diferente como eu vou tratar com as pessoas da Taquara. Sim. Porque a Taquara é um outro nível, um outro nível, não que eu falo assim, é melhor ou inferior. Sim. Mas eu vou falar com a pessoa de Belford Roxo de um jeito e a pessoa do Leblon de outro. Sim. Né? Níveis sociais, a gente Zona Norte entendeu. é diferente da Jacarepaguá, né? Uhum. Não diminuindo ninguém, mas é só para a gente entender que cada paróquia ela tem uma realidade, realidade e que cada uma trabalha de uma forma, né? Então, e aí, Edu, como a gente cada paróquia tem a sua realidade, cada paróquia trabalha de uma forma, dependendo da sua socialização. E até de nível de comprometimento, né? Porque, por exemplo, tem paróquias que a sua grande maioria dos seus paroquianos não tem muitos jovens. E aí a gente vai ter que trabalhar de uma outra forma a comunicação, né? E contrapartida, quando você tem uma paróquia que é muito jovem, por exemplo, a minha é muito jovem, né? Então, apesar de ter pessoas de idade, mas até as pessoas de idade, elas já entraram no sistema da comunicação de um jovem, né? De você ir para o Instagram, agora o meu pároco está no TikTok, então a gente vai para o TikTok, e aí vai a paróquia inteira. Vai gente de idade, vai gente nova, vai gente de adolescente, de criança, enfim, vai todo mundo. Então a gente vê que a realidade da paróquia depende também, a realidade da PASCOM depende da realidade da paróquia. Né? E aí, assim, da outra vez a gente tinha perguntado ao padre qual era a rede social que era melhor. Só que, para mim, hoje, aí, a gente já entendendo de comunicação, não existe a rede social melhor. Né? Hoje, a rede social que é novidade, não é nem novidade, mas é que moda é o Instagram. Mas, em contrapartida, em estudos, e aí eu estudo muito sobre comunicação, porque eu trabalho com isso, e aí a PASCOM deveria também fazer. A gente vê que, por exemplo, o YouTube ele é o canal mais acessado no mundo, no planeta Terra. O Padre Zé cantou aí, o cara da comunicação, né? Também é outro. Padre Zé sua bênção, padre. Então, assim, o YouTube é o canal do planeta, né, onde você vai ver os vídeos, e aí a gente tem, né, monetização dentro do YouTube e tal. É uma coisa surreal para o mundo. Né? Mas a gente tem o Facebook, a gente tem o Instagram, então depende da realidade de cada um, né? Por exemplo, uma vez aqui a PASCOM tinha falado que a gente deveria acabar com o Facebook, porque o Facebook não, por quê? Porque, por exemplo, a minha mãe, ela se dá melhor no Facebook do que no Instagram, apesar dela ter o Instagram, mas as pessoas, por exemplo, da idade da minha mãe, entre 60, 70, 80, eu digo até os de 50, eles se dão melhor com o Facebook. E os que têm 30, Sim. 40, eles se dão melhor com o Instagram. Né? O meu filho adolescente de 15 não gosta do Instagram. Então a gente precisa entender também que as realidades, não só de pastoral, mas também até por idade.
né, de poder, de qual a sua rede social que você Uhum. mais se identifica. Eu tenho um amigo que é apaixonado pelo Twitter, entende? Ele não tem muita coisa com as outras. Ele gosta do Twitter, ele te dá uma aula de Twitter. Então, assim, acredito que também é a realidade de cada um. E as redes sociais estão aí para evangelizar, né? Então, eu nem vou. Eu tinha até uma pergunta que alguém Uhum. colocou aqui: qual é o canal, qual é o melhor canal de evangelização? Não existe isso. Né? Acredito que você vai Vai concordar o que com isso. Não existe você. isso. Existe a realidade de Pascom cada pastoral. demanda. É, é. Pode É a completar. realidade que era pastoral. E assim, ah, não, é porque tá travando o seu aqui, É, aí eu nunca sei quando você tá acabando. Aí eu dou a pausa. Né? Assim, PASCOM demanda estratégia. Você tem que fazer aquele trabalho que é o trabalho técnico, que é você estudar da sua comunidade nas redes sociais. Aqui, a minha paróquia não é uma paróquia jovem, é uma paróquia envelhecida. Né? É um bairro de Zona Norte aqui, lá da Vila da Penha, perto da Penha, Tijuca, que é a parte mais envelhecida. Né? Se eu acabar com o Facebook, eu vou decretar a derrota da minha comunicação paroquial. uhum. Porque o maior engajamento que nós temos hoje aqui é o Facebook. Não que eu acho que o Facebook é a melhor rede social, porque toda rede social ela tem outras. Né? Então, assim, Caiu. Eu sabia que ia cair. Ai, ai. Peraí que eu vou tentar chamar ele de novo. A Santa Helena disse que o melhor canal é o Facebook, né? O Facebook ainda ele é muito visto, né? O Instagram, o Facebook, o Zap, é tudo do mesmo dono, né? Do Mark. Então, tanto que elas fazem interligações, né? Ele vai voltar. Agora que estava com a conversa com estava fluindo, né? Ele vai voltar. Então, falando sobre essa interligação, né? E aí a gente pode entender também, e eu vou completar enquanto ele consegue entrar, que não é que seja melhor a melhor rede social para a gente. É o que a gente se identifica e o que a gente consegue alcançar, né? Por exemplo, o meu Facebook pessoal, ele alcança mais do que o meu Instagram pessoal. Mas em compensação, a Claron, né, o Instagram da Claron, ela alcança muito mais do que o Facebook. Então, depende, né, daquilo que a gente também sabe manusear, e isso eu falo para o pessoal, nossos perfis pessoais, de como a gente quer alcançar e de que forma a gente quer alcançar. Né? E como a gente consegue fazê-lo? Eu me identifico melhor com o Instagram, uso o Instagram. Eu me identifico melhor com o Facebook, uso o Facebook. Mas é que a gente possa não só. E aí eu coloco até isso, como evangelização da comunicação. A evangelização da comunicação, ela não depende só da pastoral da comunicação. Ela depende de nós. Né? O nosso perfil pessoal, ele precisa evangelizar. A pessoa precisa entrar no seu perfil e entender quem é você e quem você segue. Se você é uma cristã católica, a pessoa precisa entender que o seu perfil é cristão católico. Né? A gente, às vezes, a gente confunde, acha que a gente só precisa ser evangelizar dentro da igreja. Não é, a gente precisa começar com o nosso perfil pessoal, né? Edu, tá preto aqui. Parece que você conseguiu, mas não tá entrando. Tá de volta. E aí a gente precisa entender essa comunicação, né? A comunicação entre nós e os nossos amigos. Isso serve até para empresas, tá? Às vezes a gente tem amigos que trabalham com certas coisas, com certos produtos, mas a gente não sabe porque a gente não comunica. Né? O Tô nosso aparecendo? perfil, pessoal, parecendo não, só te escuto. Quer continuar falando? Tu tá me Tá me escutando? ouvindo?
Eu só tô te ouvindo, não tô te vendo, mas se você quiser continuar. Eu nunca entendi aqui, gente, porque eu peguei agora o telefone da Pascom, porque o meu deu um Beyblade aqui e Uhum, eu não estou conseguindo voltar para a sua live pelo meu telefone. Eu vou entrar aqui eu vou sair daqui da live e vou entrar pelo iPhone. Aí você envia tá um bom, convite para mim. tá bom. Enquanto isso, a gente vai conversando aqui. E aí, a Pascom Santa Helena botou aqui que é verdade, né? A Pascom tem que estar conectada à evangelização em todos os lugares que se comunica. Eu sou super a favor de a gente sempre. E assim, cada rede social ela tem um jeito de trabalhar, né? O YouTube, ele trabalha com vídeos, então você precisa saber trabalhar com os vídeos. O Spotify, né? Eu tenho ajudado o Padre Fábio de Mello de Seropédica a algumas comunicações na rede social dele, e a gente teve a ideia de botar em podcasts, né? As pregações dele. E aí, isso é bom, então vamos trabalhar com podcast, né? Para a gente poder. E o feedback do podcast do Padre Fábio foi muito bom. Né, que algumas pessoas falam, eu posso correr, escutar, e escutando a pregação do Padre Fábio, posso caminhar escutando a pregação do Padre Fábio pelo Spotify. Então a gente tentar trabalhar a comunicação nesse sentido, né, da gente poder trabalhar de uma forma que a gente possa estar em todas as redes sociais, e por que não? Né? E o Facebook ele trabalha com texto, com foto, com vídeo, então você pode trabalhar todas as redes sociais que você trabalha dentro do Facebook. O Instagram, ele é bom para isso aqui, ó, para a gente fazer live, para a gente ver imagens, né? Então, cada rede social ela tem uma realidade, a gente precisa trabalhar essa realidade de cada rede social, né? Oi, voltou? Voltei, voltei. Ainda assim tá travando, Edu. É só porque a gente está na live, porque eu vejo perfeitamente todos os trabalhos dele e essa internet funciona. E aí, continuando a falar enquanto a internet do Edu consegue voltar, então a gente entender que a gente tem que trabalhar isso como Pascom, trabalhar a realidade de cada pastor, de cada realidade paroquial, junto com cada realidade da rede social, né? E também quando a gente for nosso pessoal, a gente entender a realidade daqueles que nos seguem, né? Então a gente também trabalhar, a gente não se cobrar tanto, né? Acho que a gente tem falado muito isso sobre cobranças, que a gente se cobra muito e acaba que a gente não dá aquilo que a gente precisa dar o melhor, né? Como eu falei, o meu Facebook ele é melhor do pessoal do que o meu Instagram. Em compensação da minha empresa, o Instagram é melhor do que o Facebook. E a gente entender as realidades, né? Por que essas coisas acontecem? Porque de repente eu trabalho melhor no Facebook, no meu pessoal, e as pessoas gostam de me ver mais no Facebook. E no meu Instagram de empresa, eu consigo alcançar melhor, né? Eu consigo alcançar os sacerdotes, o clero em geral, os Sim, seminaristas, que são o meu foco de trabalho. Então, a gente entender, acho que a gente poder botar isso no papel para a gente poder fazer isso de uma forma mais clara, né? Você colocar o que a sua comunidade trabalha, de que forma ela trabalha e como ela vai trabalhar. Eu tenho ajudado o pessoal da Marcia em Medida, que é um retiro de convivência familiar, e a gente percebeu que, por exemplo, o YouTube ele tem um alcance muito maior que o Facebook e o Instagram deles. Né? Então, o sim, que a gente vai fazer? A gente pode mudar a estratégia, a gente sempre trabalhar primeiro o YouTube para depois jogar nas outras redes sociais. Né? Porque o canal do YouTube dá mais visibilidade para eles do que as redes sociais do Instagram e Facebook. Então a gente exatamente. trabalha, a gente entender o que o nosso público quer. Eles trabalham com casais, de repente, porque para casais eles conseguem espelhar para a TV. Né? Ontem mesmo algumas pessoas falaram para mim assim, que bom que você está colocando no YouTube as lives, porque eu posso espelhar mais tarde quando eu sentar no meu sofá e ver na TV, porque aí no YouTube eu consigo espelhar. Então a gente entendeu o que o nosso público consegue fazer hoje. É isso, né? De trabalhar dessa forma. Eu consigo escutar minha voz na sua live, no seu o retorno.
Oi? Gente, dá dois tadinho. Não é a culpa da Pascoal, é a culpa da internet mesmo. E, deixa eu tentar trazer ele aqui de volta. E assim, queria indicar para vocês esse diretório. Vai ficar ao contrário, porque a câmera está invertida e vai aparecer ao contrário. Mas é o Diretório de Comunicação da Igreja no Brasil, um documento da CNBB. Ela fala sobre comunicação. É, ela fala sobre a CNBB, fala sobre a PASCOM, sobre a comunicação na igreja. É muito bacana. Eu sempre indico. Toda vez que a gente vai falar sobre comunicação, eu falo desse livro, porque pois é, ele está com algum problema na internet agora de manhã. Mas a gente teve um probleminha ontem também, que o Padre Thiago também, no início estava com problema na internet, aí ele trocou e a gente conseguiu conversar o restante, mas o do Padre ontem também não estava legal, não. Acredito que seja a internet deles, eles têm um sofrimento lá na internet, né? Às vezes a internet funciona, às vezes a internet não funciona. É Diretório de Comunicação da Igreja no Brasil. Conseguiu? Santa Helena. É um diretório de comunicação. Ela foi escrita em 2014. A primeira edição foi em 2014. E aí ela fala sobre o diálogo da comunicação, como evangelizar de uma forma aproveitadora, né? De grande aproveitação. Deixa eu ver se eu consigo trazer ele de volta. Eu acho que não. Ele está tentando de uma outra forma. E aí, eu queria trazer para vocês uma outra, enquanto ele tenta entrar, um outro texto que eu ia falar no final, mas eu já vou falar agora. Também Papa Francisco, né, ele fala no quarto Encontro Nacional de Pastoral da Comunicação e o segundo Seminário Nacional de Jovens Comunicadores. Ele fala da seguinte forma: é necessário que no mundo digital o anúncio do Evangelho seja seguido pela oferta de um encontro pessoal com Cristo, um encontro real e transformador. Então, essa afirmação do Papa mostra que a gente precisa trabalhar a comunicação de uma forma eficaz e que a gente possa ajudar a transformar o outro. Né? Deixa eu ver se o Eduardo consegue voltar aqui agora. Ele entrou. Então, a gente entender que a pastoral da comunicação, ela vai além de tirar foto e fazer vídeo. Né? Ela é a forma transformadora de uma paróquia, né? Deixa eu ver se ele vai conseguir voltar agora. Oi. Tá travando, amigo. Tá me ouvindo agora, gente? Estão me ouvindo? Acho que não. Oi. Bom, a gente pode trazer essa live depois de novo, de uma forma mais eficaz com a internet. Como eu disse, eles têm problema direto lá com essa internet. Oi. Oi? Alô? Oi? Oi? Oi. Foi. Então, eu estava falando aqui, não enrolei não, é porque eu tinha realmente algumas coisas para falar, e aí eu queria deixar para você, né, quais os canais que a Pascom pode atuar, de que forma pode atuar, para a gente não perder suas falas. Tá. Vamos lá. De estratégia. E por ser paróquia mais envelhecida, os jovens não são tanto, por conta da realidade do bairro, a gente usa muito o Facebook. Né? Quando a gente quer que algo estoure, a gente usa o Facebook. Nós estamos agora massificando o trabalho em cima do YouTube, né? Que aí nós fizemos uma as transmissões de missas no Facebook e migramos tudo para o YouTube. E aí a gente está começando um trabalho de educação. Nham, nham, nham. Hoje tá difícil. Tadinho. Ai, ai.
Oi, Elton. Bom dia, tudo bem, irmão? Por acaso, né? A gente estava falando do Eduardo, o Elton foi catequista do Eduardo, né, Elton? Se eu não me engano. Ai, gente, que saco, né? A internet. Aí é cheia de graça. Vou até O passar um pessoal tá feijão. pedindo para marcar um outro dia, outro horário, porque hoje tá difícil. Gente, mas sabe qual é o problema? O problema é aqui na. Já que tá caindo, eu vou fazer o seguinte, essa semana a gente tá com algumas lives já marcadas, por exemplo. Amanhã a gente tem o Badu, da comunidade Maria Serva da Trindade, a gente vai falar sobre novas comunidades e, e que tem comunicado de uma forma eficaz, né? Tudo lá. Também, e no sábado nós vamos falar com o Breno, um missionário, que vai falar sobre a oração para o sacerdote, né? Onde a gente se coloca na brecha pelos sacerdotes. Então, e semana que vem a gente vai ter o Padre Arnaldo falando também sobre comunicação. E aí eu vou marcar com o Edu um outro dia, né, para a gente poder, no dia da semana que vem, para a gente falar novamente sobre, sobre isso. De repente a gente destrinchar o diretor de comunicação, né, a gente falar sobre as redes sociais, porque infelizmente está com problema lá e aí a gente fica picotada a nossa conversa, né? Tá bom, gente? Lembrando que a gente fez o sorteio, muito legal. Quem ganhou foi uma moça lá no Maranhão, né? E o filho dela é um cerimoniário. Quem ganhou então a sobrefeliz foi essa senhora. E agradecer, né? A gente tem feito aqui as lives a gente termina semana que vem. É, a gente termina semana que vem essas lives do I Agora Padre, porque a ideia do I Agora Padre é que a gente possa trazer temas que possam ajudar os sacerdotes, né, nas suas homilias, nas suas orientações, nas suas, enfim, que a gente possa ser útil, né, tanto aos leigos quanto aos sacerdotes. E aí, passando esse tempo, a gente vai trazer um tema bem bacana, a gente vai destrinchar a vida de Santo Antônio, que é padroeiro da Cléron, e a gente vai destrinchar numa novena bem bacana, falando sobre a vida, sobre a mística, sobre as pregações, sobre tudo que tem Santo Antônio, e o Eduardo vai nos ajudar também nessa divulgação de Santo Antônio. Oi, Edu, Melhorou? não te vejo, Meu Deus. Mas tá me só te ouvindo? escuto. Tô Ave ouvindo. Maria. Eu tô aqui numa peleja com essa internet, gente. Ainda bem que o sextou funciona, né? No dia do sextou funciona. Aqui Olha, não minha tem filha. problema, não. Olha, Agora eu te sexta-feira. escuto bem. Se você quiser continuar um pouquinho, a gente tem 10 minutos. Se você quiser falar um pouquinho. Tá, vamos tentar então aqui fazer um resumo. Qualquer coisa também a gente pode marcar um outro horário, um outro dia, né? Tá me Sim, ouvindo? sim, sim. Tá, Tô show. escutando perfeitamente. Não, Pode beleza. continuar. O sextou aqui, nessa sexta-feira, a gente teve problema, né? Nós interrompemos o programa duas vezes por causa da internet. Pascom é isso, gente. Pascom é você saber que você vai contar com o imprevisto, principalmente no ao vivo. Quando é ao vivo, É, a gente sempre tem esses percalços, né? E a gente está mais do que verdade. craque de tratar isso aqui, né? Mas aí, como eu estava falando, Verdade. tá? É a Uhum, estratégia do seu público, né? É um trabalho uhum, técnico mesmo, né? Onde a gente trata o paroquiano como cliente, né? O perfil, né? Você traça um persona. Aqui é Facebook, majoritariamente. Então, a gente vai tratar sempre o foco no Facebook. Aí, como eu disse também, a gente cortou, né, a transmissão de missa no Facebook para educar o povo a usar o YouTube. Porque para a gente, uhum, como instituição, é muito mais fácil e oferece uma qualidade melhor ao povo transmitindo pelo YouTube, porque eu tenho mais recursos, porque o uhum, YouTube é para isso, né? As pessoas pensam uhum, que não, uhum, mas o YouTube é uma rede social, como o Facebook, como o Instagram, como o WhatsApp, né? Só que uhum. é uma rede social
para pessoas postarem vídeos. E você ganha dinheiro com Uhum. isso. No nosso caso, a gente não monetiza, Uhum. porque a gente não Uhum. pode monetizar, até por conta de direito autoral, porque, Missa, você canta música sei lá, Voo nas Asas do Senhor, aparece logo ali para a notificação da Sony Music. Né? Ah, isso daí é uma Uhum. música. Isso não derruba canal, né? Isso daí não oferece risco. Então, assim, a gente não consegue monetizar e nem é nosso interesse de querer monetizar o vídeo de missa, porque não é o foco principal. Sim. O nosso é oferecer É. o melhor recurso para o povo. Então, a gente está educando Uhum. o povo está aderindo, o povo está gostando, isso é muito bom, porque é um trabalho de muito empenho de toda uma equipe, não só minha, porque eu sozinho não faço a Pascom, né? Muito pelo contrário, se eu não tiver esse povo todo, gente, não vai ter nada, porque haja trabalho, né? O Verdade. Instagram a gente usa, né? Ele é uma rede social secundária, vamos dizer assim, para a gente, porque como a gente tem mais pessoas No de Facebook? 50 anos, de 50 anos para cima no Facebook, é tudo massificado lá. A gente usa aquele recurso, né, de postar no Instagram, que ele replica para o Facebook. Né? No Uhum. Instagram a gente usa mais stories, né, interativos, para brincar, né? Mas aí é o pessoal mais jovem que utiliza. Twitter a gente tem, Uhum. mas a gente não usa, porque a gente fez a experiência de trabalhar com Twitter e nós só vimos que poucos jovens, dentro da parcela dos jovens, que utilizam o Twitter. Né? Então a Uhum. gente fala assim, não vamos nos empenhar em trabalhar no Twitter, até porque isso não traz prejuízo nenhum na comunicação da igreja. Né? Porque o nosso foco Uhum. é comunicar com o nosso povo, primeiramente, né? Uhum. E esse foco Uhum. está sendo atendido. A gente está agora com o Uhum. WhatsApp da paróquia, então a gente tem o WhatsApp instalado no aparelho aqui, o WhatsApp Business, e a gente manda mensagem para eles, ou eles mandam mensagem para a gente, então, porque o WhatsApp também é uma rede social. E Uhum. Eu ia falar do tem, WhatsApp, é. porque a gente até fala, né? Gente, Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, é tudo do tio Zuckerberg, né? É tudo dele. A Exatamente. nossa vida Tudo do está tio nas mãos Mark. de. É, a nossa vida está em duas mãos, nas mãos de Deus e nas mãos de Mark Zuckerberg, porque ele é dono de tudo e ele compra tudo. Né? Ele compra tudo. Então, assim, não existe uma rede social melhor. Existe aquela que o seu perfil, o seu público mais utiliza. Se tem engajamento e você alcança mais no Facebook, invista no Facebook. Você quer mudar como a gente fez? Trabalhe uma estratégia para mudar e invista nessa mudança. Né? Não existe a melhor rede social, existe a mais adequada para uma realidade. Exatamente. Né? Acho que a gente precisa aprender a trabalhar a criatividade junto com estudo, né? Acredito que Exatamente. às vezes a gente quer fazer, por exemplo, né, um canal no YouTube sem entender como o YouTube trabalha. Então a gente precisa olhar o que o canal do YouTube pode fazer. Ah, eu posso fazer isso, aquilo outro. Ah, o que o canal do Instagram, o meu Instagram pode fazer isso. Então, assim, hoje o Google, ele te ajuda em o que você quiser. Né? Então, Sim, como eu posso, bota lá, como eu posso trabalhar meu Instagram? Né? E assim, o tio Mark, né, como o Eduardo bem colocou, ele traz novidade o tempo inteiro. Só nessa quarentena, eu acho que o Instagram teve 5 atualizações. Né? sim. Então, ele sempre está trazendo coisas novas, né, dentro dessas redes sociais, e a gente precisa aprender o que tem nessas redes sociais, É né, para a gente poder necessário. trabalhar da melhor forma, é verdade. Edu, a gente está com 5 minutos faltando, Uhum. então eu vou finalizar nossa live, né? Foi proveitosa, mas ao mesmo tempo a internet não nos ajudou, né? A É. gente passou isso com a Luciana no sábado retrasado, então acontece, ao vivo é assim mesmo, né? E a Aham. gente passa por isso. Quero te agradecer aqui, né? Mesmo a gente não conseguindo te ver, só consegue te escutar, mas quero te agradecer já aqui publicamente pelo todo o trabalho, toda a parceria que você faz com a Cleron, né? Se não fosse você pela parte visual, estaria aí meio que capengando, mas um Uhum. ajuda o outro e a gente vai caminhando juntos, né? Quem não conhece o trabalho do Eduardo, segue lá na hashtag, né? Tá na minha rede social, todas as artes você vai botar lá arte, sou hashtag, que tá lá marcada a hashtag, então segue ele lá, né, para ver o trabalho magnífico que ele tem feito, né, para as paróquias, para os padres e para algumas empresas
que não são católicas, né? Mas que também merecem um trabalho profissional e bonito. Muito obrigada pela sua amizade, pela sua disponibilidade de estar aqui. A gente tenta marcar como eu disse para eles aqui, a gente está finalizando no final de maio, né, as lives. Sim. Mas a gente pode marcar de novo, né? A gente vai ter o Padre Arnaldo falando sobre comunicação, mas a gente pode voltar, não tem problema nenhum. A gente voltar e falar de novo sobre as redes sociais, né? Então, a gente amanhã está com o Badu, Comunidade Maria Serva da Trindade, vai falar de novas comunidades. E te agradeço novamente, irmão, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, minha querida. Eu fico muito feliz porque de uma amizade que sempre nos edificou, surgiu também uma parceria muito rica, né? Hoje Verdade. a Cleron celebra seus 2 anos de fundação, né? De um Verdade. sonho, né? Hoje a Cleron faz 2 anos, né? E assim, eu tenho acompanhado a sua trajetória, o seu trabalho, muito antes da Cleron ser fundada, né? O seu empenho, aquilo que você tem feito em prol dos sacerdotes da Santa Igreja, né? E como você tem o primor e o cuidado de transmitir para o povo, né, não só os ritos sagrados, mas a realidade de um sacerdote, de um seminarista, de um bispo, né? E a Cleron, ela é fruto desse amor e eu tenho muito orgulho disso, de saber que eu posso colaborar, mesmo que seja da minha maneira, né? E de ter a tua amizade e como você também contribuiu para o nascimento da hashtag, que fez 1 ano em janeiro, né? Como a gente tem caminhado nessa parceria. E comunicar não é só técnico, é também criar esses laços, onde a gente se ajuda, onde a gente colabora. A gente precisa criar dentro da realidade católica, que isso os protestantes têm, que é a colaboração mútua, sem necessidade de troca. Né? Por que os protestantes têm as suas mídias em massa? Porque eles se ajudam, né? Eles não se boicotam. Por que os judeus sempre estão com dinheiro no bolso? Porque eles se ajudam, porque eles têm amor à própria religião, à fé deles e amor aos seus irmãos. Né? Então, assim, a hashtag é fruto do carinho, da nossa amizade, é um fruto de Deus, é uma insistência da Tati, porque a Tati sabe que eu tinha um certo temor de abrir uma empresa, porque a gente via a necessidade de profissionalizar o meio católico, que ainda estava muito... E hoje a gente vê essa necessidade. A gente vê que nas paróquias os padres querem que as missas sejam transmitidas com o melhor, né? Então, e eles estão procurando quem? Eles estão procurando empresas que possam ajudar, possam trazer a estratégia, né? O Vaticano faz isso, gente. O Vaticano tem um setor de comunicação, né? Eles têm emissora própria e eles trabalham com os melhores para oferecer o melhor para o reino, né? A canção nova, né? Não precisa ir muito longe, é nova, tanta canção nova. Exatamente. E assim, só para a gente não perder o fio da meada, mas você pode fazer algo extraordinário com pouco. Você não precisa de ter uma emissora de televisão, né? Verdade. Você pode pegar, aqui a gente só tem 2 webcams, um notebook, né? E o resto é criatividade. E flui. E flui. E a internet quando funciona. A internet quando funciona. Mas isso é culpa da dona operadora, que eu não vou falar o nome, porque ela não está patrocinando a gente, né? Mas Pois é uma né? operadora muito famosa aqui no Rio de Janeiro. Ela é vermelha, o símbolo, que está deixando a gente aqui caído. Bobo. Então é isso, gente. Obrigada por todo mundo estar aqui com a gente, né? A gente tem 1 minuto só. E novamente, obrigado, Eduardo. Obrigada, hashtag. Né? Vamos para mais 1 ano, né? São 2 anos de empresa, mas são 6 anos já de trabalho, né? E o fruto da nossa amizade é fruto da ordenação do sacerdote de ontem, né? A gente acabou tendo essa amizade através do sacerdote de ontem na sua ordenação presbiteral. Então, por ocasião da ordenação. Então, muito obrigada novamente. E amanhã a gente volta com o Badu às 11 horas da manhã. Tá bom, irmão? Um beijo. Um beijo. A gente se vê. Fica com Deus.